Graça e paz, irmãos. Alegria estarmos iniciando o culto de adoração a Deus, dia 13 de setembro de 2020. Vamos, nessa noite, adorar ao Senhor que nos amou, que se entregou por nós, nos dando uma nova vida. Vamos cantar e adorar ao Senhor com alegria, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Gostaria de iniciar o nosso culto lendo Mateus capítulo 14, versículo 22 até 33. Enquanto você encontra aí o seu aplicativo, a sua Bíblia, e localiza Mateus 14, 22, Mateus 14, de 22 a 33. Esse texto nos fala uma experiência que o apóstolo Pedro teve com o Senhor Jesus Cristo. Enquanto estamos expondo a primeira carta de Pedro, nós estamos fazendo leituras correlacionadas a Pedro ou aos temas da mensagem. E nessa noite nós vamos ver essa experiência extraordinária que Jesus permitiu ao apóstolo Pedro. Vamos ler então Mateus capítulo 14, versículo 22 e versículos seguintes, diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava sobre eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus respondeu-lhes e disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Que texto extraordinário que nos mostra Jesus, o Senhor de toda a terra e de todo o céu, andando sobre um mar revoltoso, agitado pelos ventos. E Pedro, ali no barco, sendo agitado por ele, o vento, vendo Jesus, pediu para andar sobre as águas juntamente com Cristo. E Cristo falou: venha. Ele desceu, andou sobre as águas, ficou temeroso e afundou, mas Jesus o resgatou, como ele sempre faz com nós. E quando entrou ao barco, todos ficaram admirados e o adoraram, dizendo: este é verdadeiramente o Filho de Deus, que quer dizer, este é verdadeiramente o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Vamos orar e após a nossa oração, vamos adorar ao Senhor com 2 cânticos, com alegria, com satisfação em nossos corações. Ó Pai, muito obrigado por essa noite que estamos reunidos através das redes sociais para te adorar, para te bendizer, para engrandecer o teu santo nome.
Ó Deus, muito obrigado pela nossa salvação, pelo nosso perdão, pela nossa nova vida que temos em Cristo. Agora, Deus, nós entregamos ao Senhor, Senhor de toda a terra, todo o céu, entregamos esse culto nas tuas mãos. Vem nos abençoar, vem alegrar os nossos corações, vem falar conosco através da mensagem cantada, da mensagem exposta pela tua palavra. Nós entregamos cada detalhe desse culto nas tuas mãos. E é no nome do Senhor Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, na verdade, o verdadeiro Deus. Nós oramos agradecidos em nome dele. Amém e amém. Vamos adorar ao Senhor. Graça e paz, igreja, boa noite. Muitos planos e projetos foram interrompidos devido a essa pandemia. Viagens, festas, casamentos, empregos, até mesmo situações do nosso cotidiano fomos impedidos de fazer, como ir a shoppings, restaurantes, visitar nossos familiares, estar presente fisicamente nos cultos. E então uma sociedade que já caminhava a passos largos para o individualismo, ganhou esse empurrãozinho do medo de sair de casa, do medo de estar com as pessoas, de interagir com as pessoas. Mas não foi isso que Deus planejou para nós. Jesus virá para buscar a sua igreja. E só somos uma igreja se estivermos juntos. Claro que devemos tomar todos os cuidados que a situação exige, mas temos que estar juntos. Juntos em oração, juntos nos cultos online, juntos na vida de nossos irmãos, pois só assim podemos experimentar o amor que nos uniu, que é o amor de Cristo. E esse louvor que estamos trazendo agora fala exatamente disso, que junto podemos andar, e de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. E nosso Pai, que no céu está, com uma grande família sonhou. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos
mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos une. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer. Eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao Graça e paz, irmãos.
Hoje é o segundo domingo de setembro e em todo o Brasil estamos celebrando, estamos fazendo o DIP, o Dia de Oração pela Igreja Perseguida. E o nosso foco nesse ano são os países muçulmanos, onde os nossos irmãos sofrem severa perseguição. São países do Oriente Médio, são países do norte da África, são países da África subsaariana, são países ali no sudeste asiático e onde os nossos irmãos sofrem muito. Após aceitarem, após se converterem, sofrem perseguições, são obrigados a abandonar sua família, perdem os seus direitos como cidadãos. E nós então, o nosso foco nesse ano é a oração pelos nossos irmãos, que mesmo com toda a perseguição, há ali no mundo muçulmano uma igreja apaixonada por Cristo, uma igreja secreta, mas uma igreja forte. Nós vamos ver um vídeo agora e depois nós vamos orar pela igreja perseguida. Esconder ou assumir a nova identidade em Cristo? Mais que uma decisão de coragem, para os cristãos ex-muçulmanos é uma questão de vida ou morte. Seguir a Jesus é optar por uma história de perseguição e abandono. Em países como a Eritreia, Etiópia e Somália, os cristãos são ameaçados, presos e oprimidos. A perseguição iniciou quando eu e minha esposa começamos a ir para o discipulado na cidade. Nós andávamos 7 horas para chegar à igreja. Meus irmãos escreveram cartas para o governo, nos acusando. A polícia foi até a casa de um dos cristãos que nos treinava. E eles prenderam minhas mãos atrás das minhas costas e começaram a me chamar de louco. Naquele momento, meu coração estava dividido. Eles estavam me batendo, me insultando, e eu comecei a duvidar. Eu comecei a pensar em voltar atrás, voltar ao Islã. Mas eu podia sentir fisicamente em meu corpo que aquilo me faria mal e que só voltava a me sentir bem quando confessava Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E foi isso que aconteceu. Um dos maiores desafios para os cristãos nesse contexto é permanecerem firmes, sabendo que as pessoas mais próximas deles virarão as costas por causa da nova fé e não farão mais parte de suas vidas. Eu perdi muitas coisas. Fui preso e apanhei. Minha esposa me deixou e levou meu filho. Perdi minhas posses e muitos perseguidores ainda estão à minha volta. Jesus foi humilhado. Ele foi abatido, crucificado por causa do pecado. E eu fico pensando, por que isso aconteceu com Jesus? Por minha causa, por você, nossas iniquidades. Ele não é pecador, mas morreu por isso. Então eu entendo que, por causa do amor de Jesus, eu preciso enfrentar a perseguição. A perseguição passada, a perseguição futura, me traz alegria hoje. Porque isso acontece comigo hoje, por causa de Jesus Cristo, minha salvação, minha escolha. Nossos irmãos e irmãs do Chifre da África precisam de nossas orações para continuarem sendo luz nos lugares mais fechados ao Evangelho. No dia 7 de junho, uniremos nossas vozes em um só clamor pelos cristãos ex-muçulmanos no Domingo da Igreja Perseguida. Inscreva-se e participe. www.portasabertas.org.br/DIP. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse domingo. Nós te louvamos, Pai, pelo teu cuidado na nossa vida. E nós queremos nesta noite, Senhor, nos colocar diante de ti,
orando, Senhor, pela igreja perseguida. Ó Pai querido, obrigada pela liberdade que nós temos, Senhor. E nós queremos nos colocar como intercessores pelos nossos irmãos que sofrem perseguição. Ó Deus, queremos colocar na Tua presença, Senhor, o mundo muçulmano, Senhor. Os nossos irmãos que estão ali, que fazem parte do nosso corpo, Pai, e que sofrem tantas perseguições, Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, possa visitá-los, que o Teu Espírito, Senhor, possa fortalecê-los, que o Teu Espírito, Senhor, possa sustentá-los, que eles não desanimem, Senhor, mas que eles permaneçam firmes, Pai. Que eles permaneçam firmes, Senhor, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas, Pai. Vai ali, Senhor, conforta o coração daqueles que perdem os seus familiares, conforta o coração daqueles que sofrem atentados, Senhor. Ó Deus, aqueles que perdem, Senhor, filhos, filhas, esposas, Senhor, maridos, Senhor, aqueles que têm as igrejas queimadas, Senhor, aqueles que sofrem, Pai, visita, Senhor, e dá a eles o Teu conforto, Pai. Ó Deus, como igreja livre, Senhor, nós temos a responsabilidade de orar por eles, Senhor. E é isso que nós fazemos nessa noite, Senhor. E que o Teu Santo Espírito, Pai, nos dirija, Senhor, para que possamos orar por eles em todo o tempo, Senhor. Não só no domingo, Senhor, dia da igreja perseguida, mas em todo o tempo nos lembrarmos, Pai, que somos partes do mesmo corpo, Senhor. Nós te bendizemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama teu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é teu refúgio em meias lutas, o refúgio na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te
para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla ao Senhor. Olá, amados irmãos, a graça e a paz. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje daremos continuidade a esta série de sermões expositivos sobre o livro de 1 Pedro, sendo esta hoje a 6ª mensagem. Qual o tema? É submissão. Nós abordaremos do capítulo 2, dos versos 11 ao verso 25. Domingo passado, o pastor Ayrton tratou da temática da unidade da igreja, abordando o capítulo 2, dos versos 1 ao verso 10. E hoje nós estaremos falando sobre o tema submissão, que vai dos versos 11 aos versos 25. E sendo esse também um dos vários temas apresentados pelo apóstolo Pedro nessa epístola aos seus leitores que não estavam só em Roma, onde ele provavelmente estava, mas que principalmente estavam espalhados por toda a Ásia Menor, por onde esta carta tinha o intuito de percorrer, como nós já tratamos isso nos sermões anteriores. E para que você possa, meu irmão e minha irmã, poder compreender um pouquinho melhor, de forma mais detalhada sobre estes assuntos, o qual nós já tratamos anteriormente, eu quero convidar você, meu amado irmão, minha amada irmã, que está me assistindo nesta noite, que possa assistir as mensagens anteriores para que você então possa compreender um pouco melhor a continuidade deste assunto. Procure o nosso canal no YouTube, a nossa Igreja Batista Boas Novas. Amém, meu irmão, minha irmã? Então, vamos ver o que diz o texto da Escritura Sagrada. 1 Pedro capítulo 2, dos versos 11 ao 25. Amados irmãos, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Verso 17. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também o perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se,
pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Vamos orar? Amado Senhor, neste momento, ó Pai, quero pedir a iluminação do Senhor para que o Senhor possa me capacitar, transmitir esta mensagem, a mensagem do Senhor. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa falar ao coração dos meus irmãos e todos aqueles que ouvem esta mensagem, Senhor, possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo. Que a Tua palavra possa frutificar no coração deles e que eles possam, Senhor Deus, serem encontrados pelo Senhor nesta mensagem. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar nesta noite ao coração de cada amado irmão. Tudo isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meu querido e minha querida irmã, o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos é que Pedro faz um apelo. Então, da mesma forma que o apóstolo Pedro, ele exorta e estimula os cristãos a uma vida de santidade, não é? Como nós vimos anteriormente nas mensagens, era um contexto aí de uma iminente perseguição, não é? Onde Pedro provavelmente também foi morto aos arredores de Roma, nas mãos deste imperador chamado Nero. Alguns irmãos que estavam afastados de Roma, na Ásia Menor, como já falamos também anteriormente, e padeciam, não é, de perseguição também. Então esses irmãos são estimulados e exortados a viver uma vida em santidade, unidos como uma família, a família de Deus, como um povo separado para o Senhor, que é a Igreja de Cristo. Então, Pedro ele faz inicialmente um apelo. Vamos ver o que diz os versos 11. O verso 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Pedro está dizendo aqui, olha, como peregrinos que vocês são, né, não pertencente a este reino, pertencentes ao reino celeste, porque vocês estão aqui por um breve tempo, um tempo passageiro. Olha, se abstenham das paixões carnais, em outras palavras, olha, esse anseio por aquilo que é proibido. Deixem de lado, se abstenham. E o apóstolo Pedro, de uma forma muito amável, muito amigável, ele encoraja que os crentes sejam sóbrios e que eles venham exercitar esse autocontrole que nós temos através da ação do Espírito Santo, guardando-nos dos desejos e apetites desenfreados por aquilo que é proibido e não nos é permitido. Meu irmão, minha irmã, não que nós devamos nos separar do mundo e viver alheios a este mundo, mas sim que nós venhamos examinar o nosso coração por conta de que é dela que se origina o desejo ao qual luta contra a nossa alma. Aquilo que não foi criado para nós não deve ser encontrado em nosso coração, não deve ser encontrado em nós.
pois agora nós vivemos, meu irmão e minha irmã, uma outra vida, vivemos um outro padrão de vida, vivemos um outro normal agora com Cristo. E essa normalidade, esse novo padrão, é o padrão do céu. O padrão da palavra de Deus é o padrão de Jesus Cristo. E 2 Timóteo, capítulo 22, nós temos capítulo 2, verso 22. Nós vemos alguns exemplos daquilo que não é para se encontrar na vida de um cristão. Nós vemos alguns exemplos daquilo que não deve ser encontrado no nosso coração, que é a luxúria, injustiça, incredulidade, desamor e falta de compaixão. Nós podemos ver lá também guerra, aquelas pessoas que estão com o espírito sempre preparados para a guerra, não é? Sempre armadas, criadoras de demandas que vivem sem paz. Um outro exemplo é um coração repleto de impurezas, de todo tipo de maldade, avarezas, corrupção, tudo aquilo que torna o coração impuro. Olha, que deixam de invocar o nome do Senhor. Esses sentimentos e essas circunstâncias do nosso coração, elas guerreiam contra a nossa alma, porque elas trazem apenas um prazer momentâneo, mas que na realidade ela tem um intuito, querido irmão, querida irmã, de nos destruir. Esses sentimentos, como diz o apóstolo Pedro, como peregrinos que sois, vos abstenham das paixões carnais que guerreiam contra a nossa alma. Um outro ponto interessante, que neste apelo que o apóstolo Pedro faz, ele também fala que somos uma grande vitrine. Verso 12 diz: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Nossa vida é um grande vitrine, uma grande vitrine. Deus chama o seu povo a viver numa sociedade. Mas viver numa sociedade com os padrões de Deus, nos mesmos padrões o qual o nosso Deus vive. Desejando que sejamos testemunhas vivas do seu amor, da sua misericórdia para com todos os homens, para com os pecadores, para com aqueles que não conhecem o Senhor e aqueles que também conhecem ao Senhor. E por meio de nós, meus irmãos e minhas irmãs, que somos suas testemunhas, é que Deus chama a outros para o arrependimento e para a salvação. Por isso, nós não devemos jamais ser pedra de tropeço para outros conhecerem a Jesus. Mas nós cristãos devemos se esforçar para ter uma conduta tão exemplar a ponto de as acusações maledicentes feitas contra nós, daqueles que não conhecem a Cristo, serem sempre infundadas, serem sempre sem fundamento nenhum. Por isso devemos viver uma vida verdadeiramente cristã, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo, para assim possamos estimular a outras pessoas a seguirem o nosso exemplo. Como diz o apóstolo Paulo, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Por isso, a nossa vida é uma grande vitrine, e é isso que o apóstolo Pedro está dizendo no verso 12. Nós estamos vivendo uma grande vitrine e a nossa vida é constantemente visitada, supervisionada e avaliada pelos não crentes. Se de fato vivemos aquilo que pregamos, seremos sim avaliados pela visitação, pela supervisão daqueles que nunca seguiram a Cristo. Então, o primeiro ponto é o apelo que Pedro faz. O segundo ponto que nós vislumbramos nesta carta é a autoridade instituída, e agora ele começa a tratar com os cristãos sobre as autoridades instituídas. Ele volta agora a sua atenção para que os irmãos
possam entender que aquelas pessoas que foram instituídas para governar o povo são pessoas instituídas com o consentimento divino. Olha o verso 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano. Verso 14. Quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam bem. Verso 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Aqui o apóstolo Pedro, ele só reitera aquilo que também o apóstolo Paulo fala na carta de Romanos, capítulo 13, dos versos 1 ao 7, e também de Tito, capítulo 3, dos versos 1 e 2. Ele ensina que as autoridades, as autoridades legítimas, elas são instituídas por Deus para o bem do povo. Por isso, ele fala sobre a submissão, a obediência. O apóstolo Pedro também afirma que o cristão ele deve submeter-se à autoridade, não somente porque ele gosta, ou porque ele tem uma afinidade, ou porque ele o elegeu, mas principalmente por amor ao Senhor. A lei da terra, meu irmão e minha irmã, ela deve ser seguida desde que não force o cristão a desobedecer às leis de Deus. Independente se você concorde ou não, e é algo, confesso, muito difícil, porém, não é impossível. Talvez a pessoa que esteja no governo de sua cidade, de seu país, de seu município, não seja do seu agrado. Porém, a palavra do Senhor diz que por amor ao Senhor, por amor a Deus, devemos a obediência e nos submeter a elas. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 13, dos versos 1 ao 4. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe às autoridades resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar os que praticam o mal. E é bom lembrar, meu irmão e minha irmã, que Pedro, dando estas orientação aos cristãos que estão espalhados aí pela Ásia Menor, o qual eles devem reconhecer as autoridades como uma vontade permissiva de Deus, uma instituição de Deus. Lembrando que Pedro morreu, como eu já disse no início, no reinado deste mesmo imperador em Roma, cumprindo seu ministério. Pedro foi perseguido juntamente com muitos cristãos, mas por amor ao Senhor, eles se submetiam às autoridades. Então Pedro, mesmo padecendo, mesmo esses irmãos padecendo, Pedro cumpriu o seu ministério e os planos de Deus para que o plano de Deus se cumpra. E ele cumpre os planos de Deus para Pedro por amor a Jesus. Entendendo que Deus, independente das circunstâncias que eles estavam vivendo de perseguição ou de eminente perseguição, de provas, de sofrimento, Deus ele é soberano em todas as áreas da vida. E esse mesmo Deus está plenamente no controle de todas as situações e no cumprimento do seu plano, principalmente do seu plano para a humanidade. Então Deus está no controle de tudo. Ainda que não concordemos com a liderança instituída,
existe sim a vontade permissiva de Deus para que aquele homem, aquela mulher lá esteja. E se o cristão em tempo, não é? Se o cristão em tempo de perseguição, no tempo de Pedro, imagine só, tivessem se recusado a obedecer à lei romana, se os judeus tivessem se recusado a obedecer às leis de Roma, o qual eles estavam também inseridos, certamente eles teriam dado aos inimigos romanos as provas necessárias para acusá-los de uma conduta ilegal. E além disso, meu irmão e minha irmã, todos os esforços humanos para cumprir, ou para construir uma sociedade melhor, não são contrários ao Evangelho, mas também estão em harmonia com o plano criador de Deus para a consumação de todas as coisas. Está lá em Daniel capítulo 2, verso 21, Apocalipse 1, verso 5, Provérbios 8, 15. Então, devemos ser submissos às autoridades, mas também, quando nós lutamos e nós nos esforçamos para construir uma sociedade melhor, votando corretamente, não é? Muitas vezes nos candidatando a um cargo público, construindo, fazendo projetos públicos, ajudando na nossa comunidade para construir uma sociedade melhor, nós não estamos lutando contra o Evangelho, não é isso. Quando fazemos políticas públicas, em prol dos menos favorecidos, estamos também em harmonia com o plano criador de Deus. Porque o Senhor, independente de qualquer coisa, Deus ele tem o seu plano, a sua missão, que certamente levará para a consumação de todas as coisas. E nada foge ao controle do Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, devemos nos sujeitar a toda instituição humana por causa do Senhor. E era assim que o apóstolo Pedro vivia, era assim que os outros apóstolos viviam, e eram essas as recomendações para os cristãos daquela época, ainda que em perseguição, ainda que em sofrimento. Um outro conselho interessante, um outro ponto interessante dentro desta autoridade instituída, desse segundo ponto, é a liberdade. E Pedro diz assim, olha no verso 16, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Verso 17, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Olha, Pedro aqui ele encerra este ensino dizendo que Cristo libertou o povo do pecado, que Cristo libertou os cristãos do pecado, e agora com esta liberdade recebida por Cristo, devem viver de uma forma com que os incrédulos possam ver em sua vida uma vida verdadeiramente genuína cristã. Que essa liberdade que você recebeu e que eu recebi, através de Cristo, quando Cristo nos liberta do pecado, da escravidão do pecado, não devemos fazer da nossa liberdade pretexto para uma vida de libertinagem. Não é porque eu sou livre em Cristo e eu posso todas as coisas, não é? Vamos dizer assim, eu devo viver uma vida o qual não glorifica a Deus, o qual não é um testemunho, o qual não demonstra um testemunho fiel de Cristo. Não devemos utilizar a nossa liberdade, meu irmão e minha irmã, para uma vida de libertinagem. Como também, dentre outras coisas, devemos honrar a igreja. Devemos honrar os irmãos, quando fala igreja, é o corpo de Cristo. Devemos honrar os governantes, ainda que não seja de nosso agrado, como já disse anteriormente. Pastor, mas eu não concordo. Olha,
ore, devemos orar para então que Deus venha cumprir os seus planos, inclinar o coração das autoridades instituídas, da liderança eclesiástica instituída, a fazer a vontade de Deus. Mas nunca nos rebelar, nunca tomar uma iniciativa própria. Provérbios 21:1 diz que o coração do rei é como um ribeiro de águas caudalosas nas mãos do Senhor. Este o inclina para onde deseja. Por isso, meu irmão, minha irmã, as autoridades instituídas por Deus, tenhamos obediência, submissão a elas, seja ela qual for, e que a nossa liberdade em Deus não seja um pretexto para uma vida de libertinagem. O terceiro ponto que eu gostaria de trabalhar com os irmãos nesta noite é comportamento exemplar. E Pedro, nesta ideia, então, de santidade, nesta ideia neste apelo da submissão, neste apelo de uma vida cristã como uma vitrine, devemos ter um comportamento exemplar. O apóstolo Pedro ele sai agora do âmbito do governo, das autoridades instituídas, e começa agora a tratar sobre o âmbito social entre os servos e os senhores. Aquele que presta um serviço, aquele que trabalha para alguém. E olha o que ele diz no verso 18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Verso 19 e 20. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Olha só, por amor ao Senhor, padecemos aflições. E a grande maioria delas, aflições injustas. E ainda assim, quando padecemos aflições injustas, devemos ter um comportamento exemplar. É isso que o apóstolo Pedro está falando aqui. E para nós, nos dias de hoje, é muito difícil nós ouvirmos que acontece o escravagismo. Algo que já foi abolido tanto tempo. Nós ouvimos falar de fatos isolados, não é? Mas que já não estão mais dentro da normalidade que nós conhecemos. Não é? Nós dificilmente conheceremos alguém que está vivendo nessa situação, mas naquela época do apóstolo Pedro, aquilo era normal, o escravagismo era normal. E muitos senhores de escravos, ou até mesmo escravos, eles se convertiam ao Senhor, como no caso de Filemo, que tinha Onésimo, que também era convertido ao Senhor. Era um escravo que ele fugiu do seu senhor, mas que os dois eram convertidos a Cristo. Então Pedro teve essa demanda para acertar aí com Onésimo. E naquela época, meu irmão e minha irmã, haviam vários tipos de escravos, vários formatos de escravos. Havia o orquedes, que trabalhava e morava no lar do Senhor, do seu Senhor. Ele morava e fazia parte da família. Muitos deles tinham até uma boa vida, se vestiam bem, porque faziam parte até ali da família. Nós também temos o servo, que era o diáconos, um servo vinculado mais pelo seu trabalho, mas ele ainda assim era um servo livre. Nós temos também nas Escrituras Sagradas o pereste, que eram escravos e que serviam como um remador dos porões dos navios. Quando os navios faziam os seus trajetos no mar, eles ficavam lá embaixo remando. Alguns deles eram livres, outros não, mas eles serviam como remador. Deveriam se subordinar a alguém. E o terápon, que é simplesmente alguém que presta um serviço num tempo particular, num tempo determinado. Era o prestador de serviço.
e alguns deles até chegavam a ser escravos por um tempo. Mas, frequentemente, esses homens eram homens livres, o terapo. Mas esse texto, ele está se referindo, Pedro, ele usa aqui a palavra oiketes, que era quem eram aqueles servos, eram aqueles escravos, que viviam na vida cotidiana do lar. E que muitas vezes também esses servos sofriam agressão de seus senhores, não é? Talvez por não realizar um trabalho de forma certa, ou porque negligenciou aí o ordenamento dos seus senhores. E Pedro está dizendo aqui que se vocês têm que suportar muitas vezes essas agressões de seus senhores, né, por dar motivo de agressão, não que Pedro concorde com isso, mas ele está dizendo que esses homens muitas vezes se vangloriavam por suportar essa aflição, né, por suportar essas agressões, né, e Pedro diz, olha, qual é o valor que isso tem? Então, meu irmão, minha irmã, por amor ao Senhor, padecemos aflições injustas. Mas, ainda assim, devemos ter uma vida exemplar, olhando para o Senhor. Devemos, ainda que nas dificuldades, mesmo que sofrendo, né, injustiças, olhar para o Senhor, buscar do Senhor. Porque haverá sim aquele que padece por amor ao Senhor, uma vida injusta, que padece sofrimentos injustos, circunstâncias de injustiça, por amor ao Senhor, não por qualquer motivo, não porque eu vivo uma vida errada e estou plantando uma semente não muito boa para se colher, mas Pedro está dando exemplo aqui daqueles que padecem, não é? Muitas vezes, na maioria das vezes, injustamente. Aqueles que olham para o Senhor, aqueles que suportam por amor a Cristo, haverá uma recompensa. Ele diz, contudo, se vocês sofrerem por fazerem o bem e suportarem, isso é louvável diante de Deus. Não é? O verso 19. E na metade do verso, Pedro, ele repete as palavras de Jesus, dizendo assim, se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Olha, se você fizer aquilo que é bom para aquele que faz bem para você, é muito fácil, isso é muito tranquilo. Nós fazemos isso, mas o difícil é você fazer o bem para aquele que age de forma injusta com você. Lucas, capítulo 6, verso 33, Jesus diz isso. E quando o escravo cristão ele faz o seu trabalho conforme a vontade do seu Senhor, geralmente o faz também conforme a vontade de Deus. Se nós fazemos aquilo que é colocado para nós, nessa relação de servo e Senhor, do nosso patrão, do nosso líder, daquela pessoa que está responsável por nós em determinado momento, a Bíblia nos ensina que nós fazemos também a vontade de Deus. E a Bíblia ensina também, meu irmão e minha irmã, que o nosso cotidiano de trabalho, nós devemos aplicar, devemos defender os princípios da justiça e da retidão, da honestidade, da integridade, da sensibilidade, da consideração. Porque nos conflitos que se ocasionam no nosso percurso aqui nesta terra, no nosso trabalho, na nossa família, muitas vezes até na igreja, nós devemos acertar as diferenças por meio do diálogo, por meio da negociação, por meio da conciliação, por meio da humildade, do considerar o outro melhor do que nós. Devemos resolver as demandas, não muitas vezes com rebeldia, se rebelando, não é? Querendo tomar a força, não, mas com conciliação, com negociação, com oração. Caso você e eu venhamos padecer injustiças por amor a Jesus, fazendo aquilo que é justo e correto, fazendo aquilo que é louvável diante de Deus, haverá sim uma recompensa diante de Deus
para aquele que age desta forma. Olha o que Mateus 5, versos 11 e 12 diz. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. E mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, meu irmão e minha irmã, quando você padecer aflições injustas, que é o que eles viviam, não é? Estavam eminentes de viver, olhe para o Senhor, busque ao Senhor, olhe para o Senhor, suporte por amor a Cristo, tente resolver com conciliação, com negociação, de forma tranquila, com oração, buscando ao Senhor, porque haverá uma recompensa para aquele que assim procede. Por isso, devemos ter uma vida exemplar até mesmo no momento difícil do conflito, porque, como eu disse anteriormente, nós somos uma vitrine. E tanto o Senhor, o patrão, quanto os servos que estão ao seu redor, estão olhando para a sua conduta. E o quarto ponto, meu irmão e minha irmã, é o nosso exemplo maior, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo. Pedro agora, o que ele faz? Ele volta a atenção dos cristãos, tira agora do cunho do relacionamento servo e Senhor, e coloca agora no Senhor Jesus, que sofreu injustamente neste mundo, que padeceu injustamente para cumprir os planos do Senhor, o plano de Deus. E ele volta agora o nosso olhar para o sofrimento, os sofrimentos que Cristo padeceu. E Cristo, ele padece, não é? Ele sofre para cumprir também a profecia, as profecias do Antigo Testamento, como por exemplo, Isaías 53, que é o exemplo supremo de uma submissão altruísta da parte de Jesus. Pedro aponta agora o olhar para esses dos cristãos e fala, olha o que Isaías diz, Isaías 53, daqui a pouquinho nós vamos ler, Cristo sofreu. Olha o que diz o verso 21, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Verso 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Olha, a injustiça no mundo é algo que sempre estará presente enquanto Cristo não retornar e remir este mundo do pecado. Sempre haverá injustiça, sempre haverá sofrimento. Porém, enquanto isto não acontece, meu irmão e minha irmã, enquanto por muitas vezes os filhos do Senhor padecerem injustiças, sofrerem por amor a Cristo, por amor a Deus, em suas condutas, né, honestas, verdadeiras, que agradam a Deus, o desejo de Deus é que estes que estão sofrendo injustamente venham olhar para Ele, venham olhar para Jesus, porque o maior exemplo de sofrimento foi o nosso Mestre. E é de Jesus de onde o crente recebe no momento da necessidade, da angústia. Ele recebe novas forças para o corpo, novas forças para a alma, vigor. Ele recebe o consolo, o alívio. Salmo 121, verso 1 diz, eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Verso 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então esse é o desejo de Deus para aqueles que padecem por aflições, sejam elas justas ou injustas, mas principalmente injustas, não é? Aquele que padece um sofrimento injusto, justo, que se conserte,
mas o que padece um sofrimento injusto, ou está passando por uma aflição, por um momento de angústia, por um momento de tristeza, talvez um momento que você está se sentindo desamparado, com enfermidade, uma questão financeira, olhe para Deus, olhe para Jesus, porque é dele que vem o socorro, é dele que vem o auxílio. Não olhem para mim, não olhem para o homem, não olhem para o seu esposo, para a sua esposa, não olhem para o pastor, não olhem para o presidente da república, não olhem para os governadores, olhem para Jesus, porque é dele que vem o socorro, porque foi ele que fez os céus e a terra. Olha o verso 3 do Salmos 121. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Verso 4, é certo que não dorme ou que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. Então, meu irmão e minha irmã, quando estamos com os nossos olhos voltados para o Senhor, a nossa fé, a nossa atenção está voltada para Deus, não para aquilo que acontece ao nosso redor. Recebemos do Senhor todo o conforto, todo o consolo, porque Ele não dorme. Gosto muito do Salmo 46 também, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Meu irmão e minha irmã, Ele dará toda a condição para que você possa passar pelo dia mau e ainda assim permanecer firme. Por isso, não desanime, não se abale, não se tristeza. Viva uma vida voltada para o Senhor. Olhe para o Senhor, ainda que a aflição seja injusta, porque nele você encontrará todo o consolo que você precisa, toda a esperança que você precisa, meu irmão e minha irmã, para suportar de cabeça erguida, firme no Senhor, toda a alegria que você precisa e toda a resposta que você precisa. Por isso, o nosso maior exemplo de sofrimento, o nosso maior exemplo de vitória, de perseverança é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele sofreu como o exemplo para nós que certamente padeceremos por amor a Ele. Cristo também morreu, verso 24, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Jesus, sendo o nosso maior exemplo de submissão, suportou a maldição de morrer numa cruz, dando o seu corpo pelos nossos pecados e voluntariamente, aquele que não tinha pecado nenhum, tornou-se o nosso substituto, carregando todos os nossos pecados, vindo sobre ele as maldições que haviam sido pronunciadas a nós. O qual estas maldições, agora pela sua morte, foram removidas. Para que agora, meu irmão, minha irmã, também nós pudéssemos morrer para o pecado e viver para a justiça. Da mesma forma que Cristo morreu para redimir o pecado do homem, podemos agora também morrer para o pecado e viver para a justiça. Para que sejamos completamente separados de nossos pecados por meio de sua morte. E Jesus nos libertou dos grilhões do pecado, de modo que estamos mortos para o pecado
e agora vivos para Deus em Cristo. Ele diz aqui, Pedro, e pelas suas pisaduras fomos sarados, ou algumas traduções curados. Essa expressão significa, pelas suas pisaduras fomos perdoados. Como a semelhança da cura, né, de uma cura para o pecado, como se o pecado fosse uma doença, que através de uma pandemia contamina todo homem. Jesus, ele é a cura para o pecado na raça humana. E o sacrifício de Jesus foi a cura para o pecado, significando então o quê? A restauração da comunhão divina através do perdão dos pecados. E junto com ela, meu irmão, minha irmã, todos os benefícios salvíficos que acompanham esse perdão. Por isso, Cristo morreu para vos dar vida e uma nova vida em abundância, tirando o homem da escravidão do pecado, dando a esse homem a condição de ele também viver uma vida de justiça, sem ser condicionado a ter que pecar. O pecado muitas vezes em nossa vida, ela não pode ser uma constância, né? Porque a Bíblia diz aquele que vive na prática do pecado, não é? Mas o pecado deve ser um fator isolado na vida do cristão. Porque aquele que vive pecando, a Bíblia diz que é como se Cristo tivesse que morrer por ele novamente. É como se o sacrifício não resolvesse nada. Mas que a nossa vida, né, possa ser viver uma vida justa, procurarmos agradar a Deus. E quando ainda assim não conseguimos, temos um advogado no céu, que é Jesus Cristo justo, que é o advogado. Ele é a justificação dos nossos pecados, não só destes pecados, mas também daqueles que ainda cometeremos. Mas, a partir da sua morte, do seu sacrifício, nós temos a condição, porque Jesus nos libertou dos grilhões do pecado, de forma que estamos mortos agora para o pecado e vivos para Cristo. E Cristo, ele retomou. Olha o que ele diz no verso 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então Cristo, pelo seu sacrifício, ele nos retoma. E agora que nós estamos aos seus cuidados, né, porque nós éramos ovelhas desgarradas, como ovelhas que estavam sem pastor, citando aqui Isaías 53, o verso 6, que diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Sobre Jesus caiu a culpa dos nossos pecados, porque andávamos desgarrados. E Jesus agora, como supremo pastor de nossas almas, ele tem a posse de nossas vidas, ele retoma para ele, com todo o poder e toda a autoridade, a posse de nossas vidas, como um rebanho que não tinha pastor. Agora temos o sumo pastor que zela atentamente por cada um de nós. E você, meu irmão e minha irmã, não está mais perdido. Você não está mais sozinho ou sozinha. Ainda que vivendo em momentos de dificuldade, em momentos de incerteza, viva uma vida submissa ao sumo e fiel pastor, porque dele virá o socorro, dele virá o escape, dele virá todo o cuidado necessário para você, para que você possa viver uma vida de obediência, para que você possa viver uma vida segundo o plano de Deus para você, para que você cumpra assim também toda a vontade de Deus para você.
Então Deus providenciará todos os recursos para que você cumpra a vontade dele, dentro dos planos dele. Por isso, meu irmão, minha irmã, esse Cristo é o nosso sumo pastor. Precisamos viver uma vida de submissão a Ele, porque agora estamos aos cuidados do Senhor. E eu gostaria de encerrar esta mensagem com uma frase do apóstolo Paulo, que está em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, que diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Por isso, meu irmão e minha irmã, permaneça firme. Volte a sua vida, os seus olhos, o seu foco para o Senhor, que é o seu consumador. É o consumador e o autor da sua fé. Porque Ele é o seu sumo pastor e certamente cuidará de você. Nos dias de angústia, mesmo que passando por dificuldades, por perseguições injustas, por aflições injustas, olhe para o Senhor. Busque o Senhor, porque certamente Ele dará toda a condição necessária para você viver e cumprir os planos deles nesta vida. Que o Senhor te abençoe nesta noite. Que o Senhor possa ter falado ao seu coração. Vivamos uma vida de obediência e submissão ao Senhor. Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Diego, por essa mensagem que nos fala que devemos glorificar a Deus através das nossas ações, mostrando assim nossas ações diante da sociedade. Obrigado, equipe de louvor, e a você que participou desse culto de adoração e aprendizado da palavra do nosso bom Deus. Quero incentivar você a participar das nossas atividades. Terça-feira à noite, reunião das mulheres. Quarta, às 20 horas, reunião de oração. Sábado, reunião em grupos pequenos de jovens e adolescentes. E no domingo, retornaremos ao nosso culto de celebração. Tenha uma boa semana, na graça, na paz do Senhor. Vamos orar e após a oração vamos ter a bênção sobre o povo de Deus. Ó Pai, muito obrigado por esse culto de adoração. Obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações e edificou as nossas vidas. Ó Pai, agora eu estendo as minhas mãos para abençoar a comunidade que está nos assistindo e participando desse culto nesse momento. Abençoe a nossa Igreja Batista Boas Novas, desde o menor até o mais adulto, o mais idoso, que o Senhor possa derramar da Tua graça, da Tua bênção. Abre portas de emprego, guarda, ó Deus, nos livrando de todo o mal. Ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor visite os enfermos, dando saúde, restauração para a glória do Teu santo nome. Ó Deus, eu quero pedir também que o Senhor continue a ampliar a expansão da pregação do Teu Evangelho aqui em São Bernardo, em São Paulo, no Brasil e no mundo. Que a nossa igreja, que as nossas vidas sejam instrumentos do Senhor para abençoar o Brasil e o mundo. E agora, que o amor do Deus Pai, a graça e a paz de Jesus, que a consolação, a presença e o poder do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Aleluia. Amém.